Let's bow our heads now for prayer. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Our Heavenly Father, we thank Thee tonight for this another opportunity to come to worship You. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite por isto, outra oportunidade de vir adorar-te. We are thankful to be alive and to have this great revelation of eternal life dwelling within us. Estamos gratos por estarmos vivos e termos esta grande revelação da vida eterna habitando em nós. And we've come tonight, Father, to study Thy Word together. These great hidden mysteries that's been hid since the foundation of the world. E viemos esta noite, Pai, para estudar a Tua Palavra juntos. Estes grandes mistérios escondidos que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. And the Lamb is the only one that can reveal it to us. I pray that He will come among us tonight and will take of His Word and reveal it to us, that we might know how to be better servants to Him in this end times. E o Cordeiro é o único que pode nos revelar isto. Rogo que Ele venha entre nós esta noite e tome da Sua palavra e a revele a nós, para que saibamos como ser melhores servos para Ele nestes tempos finais. Oh God, as we see that we are now in the end time, help us to know our place, Lord, and our frail being, and the certainty of the coming of the Lord soon. We ask it in Jesus' name. Amen. Ó Deus, vendo que estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a conhecer o nosso lugar, Senhor, e nosso frágil ser e a certeza da vinda do Senhor em breve. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. I believe it was David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. It's always a great privilege to come, and the studying of the Word together gives us this great hope. Creio que foi Davi que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre um grande privilégio vir, e o estudo da palavra juntos dá-nos esta grande esperança. Now there's many standing, and I'm just going to hurry as quick as possible. But I trust that you have enjoyed the presence of the Holy Spirit like I have in these last couple of times. Agora, há muitos em pé e vou apressar-me tanto quanto possível, mas espero que vocês tenham se deleitado com a presença do Espírito Santo, como eu, nestas últimas vezes. And today, I had something to happen that I haven't had for a long time. I was studying on this revelation here, on the opening of the seal. E hoje algo me aconteceu que não ocorria faz tempo. Eu estava estudando sobre isto, sobre esta revelação aqui, sobre a abertura do selo. Years ago, I run through it here about some 20 years ago, I guess, or something like that. But somehow or another, I never was just exactly satisfied. Anos atrás, falei por alto sobre isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás, calculo, ou algo assim. Mas, de uma maneira ou de outra, eu nunca fiquei realmente satisfeito. It seemed like there was some things, especially in these seals, because those seals are the entire book. It's the book. The whole book is one book sealed. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque esses selos são o livro inteiro. Está vendo? É o livro. O livro inteiro é um livro selado. It starts, for instance, if I had something here, I'd show you what I mean. Here is one seal. Ele começa, por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que quero dizer. Aqui está um selo. That's one, and you roll it up like this, the way it was rolled. And you roll it up in this manner, and at the end there's a little piece sticking out like that. That's the first seal. All right, then that's the first part of the book. Esse é um, e enrola-se assim, a maneira como foi enrolado,
e enrola-se isto deste modo. E, no final, há um pedacinho saliente assim. Esse é o primeiro selo. Muito bem, então, essa é a primeira parte do livro. Then the next seal is rolled in this manner, right by the side of it, and it's rolled up in this manner like here, and then at the end, right here, there's another sticking out, means two seals. Então o próximo selo está enrolado deste jeito, bem ao lado dele. E está enrolado deste jeito, como está aqui. E então, no final, bem aqui, há outro saliente. Significa 2 selos. And that's the way the whole Bible was wrote, in scrolls. And so, to break these seals, it opens the mysteries of the book. E é assim que a Bíblia inteira foi escrita, em rolos de pergaminhos. E assim, abrir estes selos abre os mistérios do livro. Did you get to study in Jeremiah how he wrote that? Many of you have taken it down last night. How them seals were wrote and placed away for keeping until he returned after 70 years of the captivity. He was returned back and claimed his possession. Vocês chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu sobre isso, muitos de vocês que estavam tomando nota na noite passada? Como aqueles selos foram escritos e guardados para conservação, até que ele retornou depois de 70 anos do cativeiro. Ele foi retornado e requereu sua possessão. I certainly like the studies. There's no way to express it all. Because it's an eternal word. It's an eternal book. Therefore, we just have to kind of hit the high places. E eu certamente gosto de estudar isto. Não tem jeito de expressar tudo isto, porque é uma palavra eterna. E este é um livro eterno, portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pegar os pontos principais. And today in studying, I have written down many scriptures so you can study it. And also in the tape, so reveal much of it as you study. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas escrituras, de modo que vocês possam estudar isto. E também, as fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam. And there's so many things, if I could just stand here at the platform and reveal it to you the way it's revealed to me in the room, it would be marvelous. E há tantas coisas. Se eu tão somente pudesse ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês da maneira como me foi revelado na sala, que coisa! Seria maravilhoso. But when you get here, you're pressed and you just kind of jump over the things and try to just get the main part to the people that they might see it. Mas quando você chega aqui, tem pouco tempo e de certo modo pula as coisas e tenta apenas mostrar a parte principal às pessoas para que elas possam ver isto. I certainly appreciate that song Brother Ungren just sang, Down from His Glory. If he hadn't come from His glory, where would we all be tonight? So we're thankful that He come down to help us. Eu certamente aprecio esse hino que o irmão Ungren acabou de cantar, da sua glória. Se ele não tivesse vindo da sua glória, onde todos nós estaríamos esta noite? Assim, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Now, with many standing, we'll just hurry right through in your, the best we can. I don't say we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible. Agora, com muitos em pé, nós simplesmente nos apressaremos com isto aqui, da melhor forma que pudermos. Não quero dizer que vamos nos apressar com isto, mas quero dizer que vamos começar tão rápido quanto possível. And now, let us turn now after we've had the first chapter, second, third, and fourth, and fifth last night, and tonight we're starting on the 6th chapter of Revelation. E agora vamos abrir, vimos o capítulo 1, 2, 3 e 4, e o 5 na noite passada. E esta noite estamos iniciando com o capítulo 6 de Apocalipse. Now, as we study this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ.
That's altogether the revelation of the Lord Jesus, the revelation of Jesus Christ. Agora, enquanto estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até ao Antigo e ao Novo Testamento igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo, está vendo? Isso é na sua totalidade, a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. It's God revealing Himself in the book, revealing Himself through Christ in the book. And Christ is the revelation of God. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. He come to reveal God because He and God were the same. God was in Christ reconciling the world to Himself. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. Then you can see. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era até que se revelou através de Cristo. Então pode-se ver. I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Come to find out, it's the same person, see? And Christ is the very heart of God. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Vinha descobrir que é a mesma pessoa, veja. E Cristo é o próprio coração de Deus. And now, as we study this, we're comparing it now. The first 3 books of the Bible, of Revelations, which we have pretty thoroughly combed that, is the church ages, the 7 church ages. E agora, enquanto estudamos isto, estamos comparando-o agora. Os primeiros 3 livros da Bíblia de Apocalipse, o que nós praticamente já esquadrinhamos tudo, são as eras da igreja, as 7 eras da igreja. Now these 7 church ages, 7 seals, 7 trumpets and vials and unclean spirits like frogs, and all this goes together. Agora, há 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas e taças, e espíritos imundos semelhantes a rãs, e tudo isto acompanha. My, I'd like to have a great big map and draw it all across the way I see it, just how each one takes its place. Ora, como eu gostaria de ter um grande mapa e fazer um esboço de tudo, da maneira como entendo, vocês sabem, como cada um se dá. I've drawn it out on a little sheet of paper, but and everything so far is just exactly right. And with the time and the ages as they have come and gone, and everything has blended in just perfectly right. Já fiz um esboço numa pequena folha de papel, mas vocês sabem disto. E tudo até este ponto bate perfeitamente. E com o tempo e as eras, como elas chegaram e se foram. E tudo tem combinado perfeitamente. So it may not altogether be right, but it's the best that I know about it anyhow. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que sei acerca disto de uma maneira ou de outra. And I know if I do my best, and I make a mistake in trying to do my best, and the best that I know of, God surely will forgive me for doing for the error if I have done wrong. Eu sei que se fizer o melhor que posso e errar ao tentar fazer o melhor que posso e o melhor que sei, Deus certamente me perdoará por fazer, pelo erro, se fizer errado.
Deus abençoe os irmãos. Eu quero pedir aos irmãos para, se tiver alguém que queira falar comigo agora de manhã, para ser o primeiro à noite, né? Porque eu preciso dar uma saidinha agora depois da escola, mas à noite estaremos aqui normalmente. E peça compreensão, né? Alguém que estiver pensando em falar comigo agora, depois da escola, procure à noite. Sobre a escolinha, tem algumas pessoas que acham que a matéria é muito forte para as crianças e que até nós deveríamos ter uma escolinha separada para as crianças menores. Mas acontece o seguinte, que isso é bom, elas merecem, mas nós não temos instrumentos, pessoas para fazer isso. A semana passa muito rápido e todo mundo tem suas ocupações. Então, nós ainda não temos pessoas para ficar só por conta disso. Preparar matérias e trabalhar com essas crianças. Eu evito o máximo possível de usar irmãs para isso, porque, mesmo sendo crianças, mas é ensinamento. Não tem como não ensinar a Bíblia, né? Não ensinar a mensagem. Então, eu acho, né? Como diz o pastor Mauro, aqui não pode existir esse negócio de eu acho. Mas tem coisa que é da gente, né? Então eu prefiro dizer eu acho. Que é melhor homem, segundo os ensinamentos, né? Segundo a Bíblia. Não, mas é criancinha, está trabalhando com criancinha, mas está ensinando a Bíblia, está ensinando a mensagem. Então, eu digo assim, eu tenho temor. Eu tenho temor de colocar irmãs para fazer isso, porque a gente lê na Bíblia assim, né? A gente fica com temor. Então, devido não ter irmãos que possam assumir isso de uma forma mais dedicada, então a gente deixa tudo junto mesmo. Agora, eu vejo assim, a criancinha, mesmo de braço, ela não está entendendo nada que está acontecendo, mas ela está sendo abençoada aí. O que está sendo feito está abençoando essa criança. Ela vai ambientando, ela vai aprendendo a ser pontual, aprendendo a ser assíduo, leal. Uma mãe nunca perde por esforçar para trazer suas crianças enquanto elas estão no seu domínio, né? Para chegar na hora certa, para estar presente, porque tudo isso é caráter. Tudo isso é caráter. Um homem que não tem pontualidade, que não tem compromisso, que não cumpre os seus tratos, é porque não teve uma criação que o fizesse ser dessa forma. Então, o caráter é criação. Do jeito que a pessoa é criada, ela é. Caráter é o que a pessoa é. Então, às vezes, tem pessoa que, por exemplo, você marca um trato com ela, diga assim, a gente vai encontrar 2h da tarde em tal lugar. Aquela pessoa ela nem lembra daquilo, ela esquece daquilo. Depois você chega lá 2h, aí você liga para ela e diz assim, olha, já estou aqui. Ah, tá, já estou chegando. Nem saiu de casa ainda, eu já estou chegando. Isso é falta de caráter. A pessoa não tem caráter. A criação dessa pessoa não foi boa.
Não, estou chegando aí. Nem saiu de casa. Então, isso desqualifica um homem. Isso não é bom. O profeta diz: o homem não vale mais do que a sua palavra. Melhor a pessoa dizer: não, eu esqueci, me desculpa, eu estou atrasado, aguenta aí mais meia hora, eu vou chegar aí e tal, do que dizer: eu estou chegando aí, sendo que nem saiu de casa ainda, né? E não tem compromisso com o horário de chegar na igreja. O culto começa às 7 horas, a pessoa chega na igreja às 7h30, 7h40. Dizer, falando de mães, falando de pais, você está dando a escola para seu filho. A escolinha, né, que nós chamamos assim de escolinha, ela começa em casa, na hora de sair de casa, na hora de levantar, para essas crianças aprenderem que elas precisam levantar cedo, principalmente no domingo, porque o mundo é assim, o mundo trabalha e corre e tem suas farras no sábado, domingo eles vão dormindo até meio-dia. O mundo. Mas nós não somos do mundo e o nosso sistema não é o do mundo. O primeiro dia da semana para nós é o dia que nós fazemos questão de levantar bem cedo, porque é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E nós queremos vir à igreja para adorar neste primeiro dia da semana. Agora, nós não temos nada a ver com o mundo, né? Mas, então a escolinha é assim, as criancinhas vêm, ficam aí no braço, às vezes dá um pouquinho de trabalho para a mãe, mas é a melhor coisa que você faz para seu filho. Agora, a questão de estar entendendo ou não, não preocupa com isso não. O importante é ele estar aí. E essa matéria aí das eras, isso aí é para criança mesmo. É para criança mesmo. Já falei isso outras vezes, não preocupa. Uma criança a partir dos 7 anos de idade, ela tem muito mais capacidade de aprender do que nós, que já temos uma mente desgastada, né? É igual Marco Antônio aquela vez, quando ele era criança, há muitos anos atrás, ele pegava o microfone lá e falava quase uma mensagem de cor. Aí alguém disse, né, nós é que devíamos ser assim, acho que foi no plenário, né, alguém mencionou isso, nós é que devíamos ser assim, uma criança e tal. O pastor Joaquim pegou o microfone e disse, não, a criança não tem mulher para ficar no pé dele. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, meu filho, minha filha, ele tem que decorar mesmo, a cabecinha dele está por conta disso. Agora nós não, nós correndo atrás dos apertos, né? É lidando com mulher, lidando com filhos, lidando com problemas. Então, temos mais dificuldade de captar. Mas as crianças não, essa meninada aí, ó, isso aí você pode ensinar para eles as coisas mais difíceis que existem, que eles aprendem. Eles têm cabeça para aprender. Só não aprendem se não quiser, mas se quiser eles aprendem. E os pequenininhos vão vindo atrás, à medida que eles vão abrindo a mente, eles vão captando também. Agora cabe ao professor fazer como Eliezer fez hoje, por exemplo. Eu sempre digo para ele, sim, criança gosta muito de cores, gosta muito de se movimentar. E a gente, quando está dando aula, às vezes é melhor a gente fazer a pessoa escrever uma coisa que já está no livro. Professor, não, professora, mas já está no livro, para que copiar de novo? Não, tem que copiar. Porque enquanto a pessoa está copiando, ela está gravando. Ela está copiando aquilo ali, ela está gravando. Então, movimentar é bom, vir aqui, escrever no quadro. Eles ficam tudo esperando por mim. Eu nem devia esperar por mim. Meu serviço é esse aqui, ó. Meu serviço que Deus mandou fazer é esse aqui, mais nada. Mas
nós vamos mudar o sistema. A culpa é minha mesmo. Mas tudo eles ficam assim, pastor, tem que fazer isso, pastor, tem que fazer aquilo. Aí faz, faz. Então, precisa comprar um quadro melhor, com suporte, né, alguma coisa melhor, porque está muito difícil. Mas põe essa criançada para escrever. Você vai falar uma frase para eles, pede a eles para vir aqui escrever essa frase. E os outros vendo ele escrever um nome que é bom eles decorar, é bom eles vir aqui escrever esse nome. Ou então traz um caderninho aí, escreve aí no caderno, depois faz um tipo de uma avaliação. É escola, muito importante. Cabe ao professor trabalhar com as crianças, né? Claro que aquela leitura da mensagem, aquilo lá é complicado, né? Cansa, às vezes não consegue captar, mas não precisa de pressa. Pega uma parte da mensagem e monta um tipo de trabalho com aquilo, de forma que venha movimentar mais as crianças, para eles aprenderem melhor e ajudar os pequenininhos, né? Ontem nós tivemos o culto em Vanderlândia, foi bom. Eu disse lá, este culto está acontecendo do jeito que Deus pensou, não do jeito que nós pensamos. A nossa vida toda é assim. Nossa vida acontece do jeito que Deus pensou, não do jeito que nós pensamos. Nós fazemos planos. É por isso que nós devemos sempre dizer assim, se Deus quiser, se Deus permitir. Por quê? Nós fazemos planos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, acontecem os planos de Deus, não os nossos, pois nós oramos por isso, né? Pedimos a Deus para isso. Então, é tão bom quando Deus tem domínio sobre a gente. Deus reina sobre a gente. A vida da gente é a vontade de Deus acontecendo. Isso é muito bom, porque nossos planos sempre vai dar errado, porque a nossa visão é muito curta. Nós não vemos longe. Agora Deus não, Deus vê do lado de lá, do universo. Deus vê do outro lado, né? Então, não tem coisa melhor do que dizer, Senhor, não apenas me guie, mas domine a minha vida. Que os teus planos, que a minha vida seja os teus planos. Então foi um culto muito bom. Tivemos um número muito importante de visitantes, 5. Mombrana gostava destes números, né? 3, 5, 7, 12. Mombrana gostava desses números. São os números de Deus, os números que Deus trabalha. 3, 5, 7, 12, 40, 50, são os números de Deus. E foram 5 pessoas, os irmãos fizeram visitas, distribuíram folhetos e foi pessoas que eles convidaram. Então, isso é muito bom. O trabalho de evangelismo é uma coisa muito boa, muito importante na igreja, que não pode parar. E no próximo sábado teremos novamente culto lá. Eu não estarei porque tenho outros compromissos, mas os irmãos estarão lá continuando o evangelismo. E o irmão Santo, que é o que nos convidou, está só aguardando a hora que nós quisermos batizá-lo. Vai ser uma bênção. Como sempre, a gente nunca tem a igreja toda reunida para ouvir o que a gente precisa falar. Mas isso aqui ajuda. Quanto mais, às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não estou dando conta de orar, estou dando conta de ler a Bíblia. Sabe o que é isso? Vida boa. Só isso. É a era.
nós estamos vivendo na era mais confortável que existe, principalmente no nosso país. É a era mais confortável. Os crentes aqui no Brasil vivem à vontade, não tem nenhuma proibição, nenhuma perseguição. Qual é a perseguição que nós temos por sermos crentes? Nenhuma. Temos é o contrário, temos muita proteção. Nem imposto o governo cobra da igreja por ser igreja. Então, nós temos vida boa demais. Vida boa. A vida boa tira o ânimo, tira a necessidade de orar, tira a necessidade de ler a Bíblia, tira a necessidade de buscar a Deus. Eu estou com uma mensagem aqui, que eu falei um pouquinho dela na sexta, e talvez eu chego lá agora na escola, mas o profeta dizendo assim: são nas horas das crises que a nossa oração fica boa. Precisa de crise para a nossa oração ficar boa. Aí não precisa de muita coisa não. Pega a mensagem, o desespero. O irmão Brana disse: espere. Quando o desespero chegar, então aí você saberá, você verá como você vai orar, né? Esse você aí é nós todos. Não vai pensar que eu sou pastor e que eu não. Eu oro de madrugada, eu oro 3 horas da tarde, eu oro meio-dia, eu vivo lendo a Bíblia, vivo lendo a mensagem. Não, você está enganado. Eu não estou aqui para te enganar. Se eu disser para você que eu faço isso, eu estou te enganando. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. Todos. Todos nós estamos na mesma era. Estamos no mesmo mundo. Estamos na mesma situação. Nós somos irmãos, estamos lutando juntos e vamos vencer juntos, mas aqui não tem nenhum melhor que o outro. Não tem. Agora, eu disse para alguém, eu disse: irmã, você pensa que eu ajoelho para orar também? Toda hora eu vou me ajoelhar e orar com os olhos fechados, com as mãos levantadas? Não, isso exige da gente. E às vezes a gente está tão cansados, porque apesar da era ser confortante, mas é uma era tão cansativa também, tão neurótica. Existe uma pressão em cima de todo mundo, até das crianças, a pressão do tempo, da era, até das nossas crianças. E essa pressão gera um cansaço inexplicável. Por que eu estou cansado? Todo mundo está cansado. É a pressão do tempo. Aí eu disse: irmã, se eu for esperar eu ter ânimo para ajoelhar e orar, eu não oro nunca. É claro que nós precisamos orar ajoelhados, de joelho é melhor, com os olhos fechados é melhor, mas eu não quero desanimar ninguém a fazer isso. Mas aonde está escrito na Bíblia que você tem que orar ajoelhado? Paulo disse assim: eu me ponho de joelhos perante Deus.
Mas ele não disse: você precisa orar de joelhos, você precisa estar ajoelhado orando. Não está escrito isso aqui na Bíblia, não. Agora, nós nos ajoelhamos porque é um tipo de atitude de quebrantamento, de adoração, de humildade diante de Deus. Mas não significa que Deus só ouve a nossa oração se for ajoelhado. Não significa isso assim. Então, o importante é orar. Eu não levanto de madrugada para orar, a menos que o aperto faça isso, a crise faça isso. Mas normalmente eu não levanto. Tem alguém aqui que levanta? Tem costume de levantar madrugada para orar? Pois é, que coisa maravilhosa. Continue fazendo isso. Não pare de fazer porque eu não faço. O pastor não faz, eu também não vou fazer. Não tem nada a ver. Você é você. Você e Deus é você e Deus. Eu e Deus é eu e Deus, cada um. Tem gente que dorme no começo da noite e acorda cedo, acorda de madrugada. Eu não sou assim. O meu organismo, sei lá, eu não sei explicar isso, mas eu durmo cedo e se deixar eu acordo tarde. O sono é muito pesado, assim, é bom o sono, não é pesado, meu sono não é pesado, mas eu durmo bem. 9 horas da noite, dia que não tem culto, se você ligar para mim, já arrisca eu estar dormindo. Deito e durmo. Aí é assim, eu acordo de madrugada, 1 hora, 2 horas da madrugada, para mim orar só se eu for no banheiro, tomar um banho, coar um café amargoso e beber para depois eu orar. Não, eu tenho que falar a verdade, né? Não é, pastor Natanael? Tem que falar a verdade. Vocês não vão ficar pensando nada de mim que eu não faço, que eu não sou. Agora, eu tenho certeza absoluta que eu não estou incentivando você a deixar de fazer, não. Estou falando a mim, a meu respeito. Então, se eu levantar de madrugada para orar e não for dessa forma, eu não dou conta. Eu ajoelho para orar, começo a orar e durmo. Eu não consigo orar, eu não dou conta de concentrar, eu não consigo orar. Aí, para me ajoelhar, para ficar falando uma coisa só toda a vida, eu prefiro não fazer isso. Hein? Vamos ser sinceros. Por exemplo, orar para comer. Tem coisas que são tradições, tem coisas que são só tradições. Paulo disse, para dar graça, dê graça e coma, né? Dê graça. Mas tem gente que é assim, escuta o que eu vou falar. Eu gosto de ser assim, escuta. Se tiver só a gente em casa, a gente não ora aquela oração para comer. Aí porque tem um de fora, aí vamos orar para comer. Olha, isso aí é fingimento, isso aí é falsidade. Ou então na minha casa eu não oro, eu como normal, eu ponho a comida no prato e como. Aí por que na casa dos outros eu tenho que orar, levantar minhas mãos, fazer aquela oração? Eu não sou papa, eu não sou padre, eu não tenho que ficar fazendo nada fingindo, eu tenho que ser o que eu sou. Na minha casa é assim, então na casa dos outros também é. Agora, se a pessoa, dono da casa, disser, pastor, ora para nós almoçar, aí eu oro para nós almoçar, tranquilo, porque certamente o dono daquela casa faz aquilo no almoço e na janta todo dia. Porque se não faz, só aquela vez ali é fogo pintado. Está certo ou não está? Tem coisa que é difícil de entender, né? Mas entende. Deixa eu falar de novo, bem claro. O almoço está na mesa. Lá em casa, nem na mesa o almoço não vai. O almoço fica no fogão mesmo.
Aí, mas como tem gente de fora, então vamos pôr o almoço na mesa. Tá bom, até aí tudo bem, né? Mas aí, porque tem gente de fora, pôs o almoço na mesa, então agora vamos orar. Você faz isso, você fez isso ontem na janta? Fez nada. Então por que agora você vai fazer só porque tem gente de fora? É isso que eu estou querendo que você entenda. Se você vai fazer uma coisa toda vez, então faça toda vez. Agora, se você faz só na presença dos outros, para com isso, porque isso aí não é correto, não. Isso não é verdade, não. Então, por exemplo, eu pego a comida, coloco no prato a comida, aquele negócio assim, você põe a comida no prato e faz assim. O que você falou? Nessa oração desse tamanhozinho, o que você falou? Eu não sei o que você falou. Talvez você nem falou foi nada, só fechou o olho mesmo e pronto. Ou então, Senhor, muito obrigado por essa comida, santifique essa comida, abençoe essa comida. Já está passando, você já orou muito. Tem gente que faz só assim, amém. Tradição, essa oraçãozinha não vai passar do teado. Ou você faz uma oração ou você não faz. Faz como o João da Mata, pega a comida, o saudoso João da Mata, põe no prato, fica segurando o prato e aí começa. Senhor, muito obrigado por esse almoço, que o Senhor abençoe as irmãs que preparou e que o Senhor possa sustentar todo o seu povo com esse alimento. E ele orava, quando terminava de orar, começava. Como é que é o hino que ele cantava? Me ajuda a lembrar aí. Vocês não sabem o que eu vou falar, né? Como é que vocês vão me ajudar? Mas o hino que o João da Mata cantava, deixa eu ver, está na minha cabeça, mas não sai. Do rei lá, como é que é? Filho do rei lá. Como é que sumiu assim? Não, sei que era um hino grande. Ele cantava ele todinho com um prato de comida na mão. Meu Deus do céu, até esse irmão terminar esse culto, o almoço dele já esfriou, né? Mas aí quando ele terminava de cantar todinho, aí é que ele ia comer. Tá certo, ou você faz bem feito ou não faz. Isso não. Fecha o olho, meio minuto que orou. Orou nada, é só tradição. Eu faço o seguinte, eu ponho a comida no prato e já boto logo na boca e digo, ô Senhor, mas essa comida está gostosa, muito obrigado. O olho fecha, o olho aberto, comendo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor abençoa que essa comida não faz mal para mim. O Senhor abençoa minha esposa por ter feito essa comida. Eu falo isso diante de Deus, com essa Bíblia na mão. Eu como a minha comida todinha orando. Orando. É diferente de você fechar o olho 2 minutos e depois, que comida ruim, que comida salgada, o que adiantou essa oração sua? É muito melhor você não orar e comer bem dizendo do que orar e comer mal dizendo. Então, gratidão é oração. Atitude de gratidão é oração. Agora, eu não estou te desanimando não, você que ora, continua orando. Pega a sua comida, faz sua oração, depois você come. Agora, eu tenho que ser sincero, eu oro comendo. Eu oro comendo. Se o dono da casa onde eu fui disser assim, vamos orar, vamos dar graça, o Senhor dá graça, tudo bem, maravilha, faço isso com alegria. Na minha casa, às vezes me dá vontade de fazer isso, eu faço. Mas o que eu quero dizer é assim, que nós temos que ser originais, temos que ser o que somos. O que eu sou na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, na minha casa, eu tenho que ser na presença de qualquer um. Eu não posso ser diferente na presença dos outros, porque aí eu estou sendo um falso. Vocês estão entendendo? Não estou condenando nada. Você que ora de madrugada, você que faz aquela oração antes de comer, reunido ali a família, continua fazendo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer
é que nós temos que ser o que somos todo o tempo na presença de todo mundo. Certo? Entendeu? Então tá bom. Então a questão de pessoa orar pouco, não estar com força de orar, com vontade de orar, é porque está com a vida boa. Deixa a crise chegar. Quando a crise chega, aí ora de madrugada, ora a qualquer hora. Mas quando não chega, não tem crise. Mas aí tentando ajudar você, né? Eu não estou tendo força para orar ajoelhado. Então eu oro sentado, eu oro deitado, eu oro em pé, eu oro dirigindo o carro. Nós temos essa facilidade, irmãos. Deus está em todo lugar, todo o tempo, pronto para nos ouvir e nos abençoar. Ai de nós se Deus fosse ouvir só as orações que nós fazemos ajoelhados, aonde nós íamos parar? Mas Ele ouve nossas súplicas, trabalhando lá. Então você não pense que porque você ora muito pouco ajoelhado, está ruim. Não. Ore onde você estiver, ore do jeito que você estiver. Você não tem tempo de orar ajoelhado pelo seu filho? Faça como a irmã me disse, ore passando a roupa dele. Mameda fazia isso pelo irmão Brana. Ela ia passar as roupas do irmão Brana para ele ir para os cultos, para as campanhas. Ela passava a roupa orando pelo irmão Brana. Você está fazendo comida ali, você quer uma bênção para o seu filho, ora fazendo a comida. Senhor, que quando meu filho comer essa comida que eu estou fazendo, ele seja abençoado, ele possa receber uma virtude. Isso não é maravilhoso? Pode ficar pensando assim, eu não dou conta de, eu não oro, eu não estou dando conta de orar. Não, você não está dando conta de ajoelhar, você não está dando conta de ficar com os olhos fechados, você não está dando conta de sacrificar seu corpo para isso, mas você está dando conta de orar sim. Quando eu estou viajando nessa BR aí, é orando o tempo todo, orando o tempo todo. Quando eu me vejo em uma situação assim um pouco complicada, eu fico orando em espírito, é claro que é em espírito. Às vezes eu digo, Senhor, o motorista aqui é o Senhor toma conta. Se o Senhor quiser dar vida para nós, o Senhor dá. Se o Senhor achar que é hora, está nas tuas mãos, mas o Senhor é capaz de nos passar por qualquer problema. Orando o tempo todo. Essa rodovia BR-153 aqui é considerada a rodovia da morte, né? É a pior rodovia do Brasil, uma das piores. Aí viaja orando. Quando a gente vê uma tragédia, a gente passa assim, a gente vê, eu oro, na hora que estou passando eu oro e digo, Senhor, repreendo o espírito que causou isso aí. O Senhor repreenda para bem longe. Agora me diga que essa oração não vale. É claro que vale. Mas acontece que nós pensamos que a oração que vale é só aquela ajoelhado, sacrificando, às vezes com dor nas pernas, com dor no joelho, com dor na coluna. Deus não gosta de sacrifício assim. Deus não gosta de penitência. Ele quer nosso coração na presença dEle. Uma rendição de espírito sincera que Deus quer. Não propriamente penitência. Quem gosta de penitência é a Igreja Católica, mas Deus não. Mas nós oramos ajoelhados no culto de oração. Eu me ajoelho e oro antes de deitar. É uma tradição também, mas eu já tenho experiência própria. Se eu não fizer isso, eu não consigo ter uma noite boa, abençoada. Essa é uma tradição necessária, pelo menos para mim. Eu não faço isso, porque já aconteceu. Eu estou tão cansado, pufo na cama. Não, pode esperar. É cada sonho
absurdo, coisa esquisita, pesadelo. Ah, meu Deus, eu não orei. Isso é experiência própria mesmo. Então, nós devemos sim orar antes de dormir, orar quando acorda, fazer o culto doméstico, devemos orar na hora da refeição. Se você não faz aquela oração, como eu disse, coma orando, coma dando graça a Deus. Orando, a irmã deve orar passando roupa, deve orar lavando roupa, deve orar fazendo comida. O irmão deve orar no trabalho, no volante, estar sempre orando. Eu tenho experiência própria com Deus. Deus já tem respondido orações minhas feitas com os olhos abertos, andando na rua. Às vezes eu lembro de uma coisa, eu falo com Deus e logo eu vejo Deus respondendo aquilo. Então não é, às vezes a pessoa pensa assim, eu não estou dando conta de orar e tal. Não, não é bem assim. Às vezes você não está dando conta de se ficar sacrificando fisicamente. Mas eu repito muitas vezes para isso ficar nos nossos corações. Você pode orar onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você pode orar. Aquela oração espiritual que Deus ouve. Agora, no culto de oração é bom orar de voz alta. Isso é um tipo de adoração a Deus. Um culto de oração. Nós temos as horas de orar no Espírito e temos as horas de orar em voz alta. No culto de oração é assim, você ora em voz alta, adorando a Deus com a sua voz, orando. Mas pode ter certeza disso. Se você é de Deus, Deus não abre mão de você. E se você precisar de uma crise para se aproximar dele, ele sabe como fazer. Mas ele não vai deixar você para lá. Deixa não. Fique tranquilo. Vamos ficar de pé. Nós temos apenas mais alguns minutos. Vou terminar a escola um pouquinho mais cedo. E à noite estaremos aqui, no companheirismo à tarde, à noite, continuando com as bênçãos. Ouvindo aqueles hinos maravilhosos que vocês cantam, que é uma maravilha, é uma bênção, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos porque o Senhor cuida de nós tão bem que não há uma mãe que possa cuidar tão bem de seu filho como o Senhor cuida de nós. E por isso nós somos um povo tão feliz, tão abençoado. E por isso às vezes até deixamos a desejar da nossa parte. Precisa às vezes do Senhor permitir alguma coisa para nos desacomodar, para buscarmos ao Senhor. Mas afinal de contas, nós amamos muito o Senhor
amamos muito a Tua palavra, amamos muito a Tua casa, amamos muito o Teu povo. E cremos, ó Pai, que está tudo em ordem. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo na era da palavra. E que isso possa ser mais claro para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Você, às vezes, se sentir fraco é uma coisa, mas você se sentir formal, frio, é outra coisa. Porque fraco todos somos, até Jesus foi como homem. Jesus sentiu dor de cabeça, Jesus sentiu cansaço. Quando os discípulos estavam apavorados dentro do barco, Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado. Ele tinha acabado de despedir uma multidão, ele tinha acabado de curar enfermos e fazer milagres, e ele entrou para o barco e dormiu. E os discípulos foram até atrevidos com ele, disseram: mestre, nós estamos para ser mortos aqui com essa tempestade, e o senhor está aí dormindo? Atrevimento, né? Mas é que Jesus estava cansado, ele era fraco. A Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura, ele era uma pessoa de estatura fraca, miúda. Mombrana disse que quando ele se colocou diante do túmulo de Lázaro, ele era um homem tão fraco, tão pequeno, mas quando ele falou, ali era um trovão, era Deus falando. Fraqueza é normal nós sentirmos, agora frieza espiritual aí é outra coisa. Não darmos conta de fazer o que nós queremos fazer, o que nós devemos fazer é uma coisa, deixar de querer fazer é outra. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero fazer, mas eu não dou conta. Agora o outro diz: eu não quero fazer. Aí é diferente. Eu quero ir à igreja, mas eu tenho que enfrentar tanta coisa para me ir. O outro diz: eu não quero ir à igreja. Aí é diferente. Pode ser que muitos que não estão aqui nessa manhã estão com o coração doendo, porque gostaria de estar, queria estar. Pode ser que outro simplesmente não sentiu vontade de vir. Aí é triste. Aí é um lado terrível. Eu quero que você preste atenção nisso aqui que o irmão Brana vai dizer. As palavras do irmão Brana é aquela espada do rei que caiu na sua mão lá no Quênio Sabino. Ela penetra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e vai lá na intenção dos nossos corações e discerne. É a palavra de Deus que está com o profeta desta era. E ele diz assim, ó: quando a igreja se torna morna, formal e impotente. O que
que é formalidade? É o que eu acabei de dizer agorinha. As pessoas aprendem a fazer as coisas. Isso é formalidade. Ora porque aprendeu a orar. Canta porque aprendeu a cantar. Prega porque aprendeu a pregar. Vem à igreja porque aprendeu a vir à igreja. Isso é formalidade. Então, como na era de Laodiceia, a mornidão é uma característica dela, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Veja o que o profeta disse: o espírito do anticristo, que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, entra na igreja, ele a contamina. Você precisa vigiar os espíritos, porque os espíritos contaminam. Contamina, é contagioso. Dorme junto com uma pessoa gripada. Você pode preparar sua vitamina C, porque a gripe vai te pegar mesmo, não vai escapar. O vírus está lá. E o espírito, todo espírito é contagioso. Apanha você, sem você perceber. Mas então, o espírito do anticristo entra na igreja e contamina a igreja. Contamina. Fazendo essa igreja se tornar morna, formal e impotente, sem força, sem poder. Mas o Mombrana continua dizendo: esse espírito, o objetivo dele é destruir o povo e fazer o povo descrer da palavra de Deus. E o profeta disse: você não pode crer numa mentira sem descrer da verdade. Foi o que Eva fez. E descrer da verdade é morte. Agora, o que o espírito do anticristo faz? Eu disse sexta-feira passada, Cristo é 100% a palavra de Deus. O anticristo é 99,9%. Quase 100% para enganar. Para enganar. E é tanto que se nós não fôssemos eleitos, nós também estaríamos enganados. Com a sua habilidade, com os seus dons, com as suas maravilhas. É claro, as denominações fazem maravilhas, porque o espírito do anticristo também faz maravilhas. Faz até descer fogo do céu. Não é de se admirar que eles fazem maravilhas. Mas você discerne o espírito do anticristo no ensinamento, na doutrina. Uma doutrina errada, um ponto fora, uma falha na sã doutrina, uma interpretação,
é o suficiente para destruir o povo de Deus, para acabar com uma igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que vocês vão gostar de ouvir. Eu sinto, como membro dessa igreja que eu sou um membro dessa igreja, assim como você é um membro dessa igreja. A única diferença é que Deus me chamou para pregar para vocês, mas eu sou um membro também. Como membro dessa igreja, eu sou satisfeito em congregar aqui nessa igreja. Estou falando de mim. Como membro, congregando, eu sou satisfeito de congregar aqui nessa igreja. Por que eu sou satisfeito de congregar aqui nessa igreja? Porque aqui nessa igreja, a mensagem do profeta é pregada em sua totalidade. E sem nenhuma interpretação. É do jeito que o irmão Brana falou, Aqui nessa igreja tem o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva em ação. Aqui nessa igreja nós amamos uns aos outros. Quando há alguma coisinha entre a igreja, logo imediato o Espírito Santo entra em cena para resolver aquilo, para que não fique nada no meio da igreja impedindo o Espírito Santo de trabalhar. Eu vejo isso aqui. Eu vejo o temor de Deus nos irmãos. Até aqui, até mesmo os jovens, ninguém, quando a palavra vai lá e diz, você está errado, ninguém resiste. Mas vai lá onde deve ir e diz, pastor, eu quero corrigir. Por isso que eu sou satisfeito de congregar nessa igreja. Nós ajudamos uns aos outros. Aqui não tem música pervertida, bateria, guitarra, ritmos da África importados para cá, para tomar o lugar disso que nós temos. Deixa eu falar coisa boa, deixa eu falar coisa forte. Quem gosta de mocotó de pé de boi? E deu até vontade, viu, Manca Velha? Quem gosta de mocotó de pé de frango? Nunca comeu não? Mocotó de pé de frango, gente. Então, quando vocês matam frango lá, vocês levam os pés tudo para mim, viu? É o puro colágeno, né? Mocotó de pé de frango. Você cozinha o pé do frango até ele derreter. Oh, meu Deus. Que trem bom, Wesley. Então, escuta que eu vou dar mocotó de pé de frango. Quem não quiser mocotó de pé de frango, eu dou mocotó de boi, de pé de boi. É forte, mas faz bem para a nossa saúde. Quem tira Joaquim Gonçalves de cena tem que pôr bateria, tem que pôr guitarra, tem que pôr cantor e aqueles hinos que eles cantam só se for rebolando. Põe as irmãs para rebolar. Ô Satanás! Satanás, anticristo, sem vergonha, descarado, engana, tira o ministério de Deus de cena e põe o ministério do anticristo para funcionar. Porque o pastor
pastor que põe irmã para cantar rebolando na frente dele, ele é um adúltero, ele é um prostituto, ele é um homem de olhos maus. E põe os irmãos para prostituir também. Se para a igreja ser avivada, precisar de irmã ficar sacudindo o quadril na frente do povo, essa igreja não eu não quero essa igreja. Quero nem passar na porta dela. Eu falei para vocês que era mocotó de pé de boi. Engole, que é verdade. Deus tenha misericórdia de nós. Põe as duas mãos dele em cima da nossa cabeça e não tira não, Jesus. Porque essa igreja é satisfeita com o ministério de Cristo. Por isso ela não é formal, ela não é fria. Ela não precisa de hinos rebolados para ela ser feliz. Não, não, não. Os hinos que vocês cantam aqui, se porventura alguma descuida e vem com um vestido colado, com uma roupa indecente, o hino fica difícil. Passa, mas não abençoa. Passa, mas não tem virtude. Talvez até pese o culto. Mas a irmã sabe que aqui não tem apoio a isso. Agora, isso é a pura verdade. Tira o ministério do pastor Joaquim daqui. Tira. E você me conta se dentro de um mês essa igreja já não está começando. Só canta se for assim. Se não for assim, não canta. As irmãs jogando o peito para lá e para cá, para os irmãos ver, balançando os quadril aí, fazendo cenas de prostituição dentro da igreja. Não assiste essas desgraças na internet, não, gente, por favor. Mas é da mensagem não. Pode usar a mensagem o tanto que quiser, pode falar o nome do irmão Brando o tanto que quiser, não tem nada a ver não. O irmão Brando não apoiava essas coisas não. A igreja do irmão Brando era decente. A igreja de Goiânia é decente. Por que essas outras igrejas da mensagem, que desviam do ministério original de Deus, começa a ficar indecente? É porque o anticristo entra. Quando o anticristo entra, entra o mundo, entra tudo que é mal. É mensagem, está pregando a mensagem, mas não tem nada a ver. Porque a mensagem, ela mesmo sendo a mensagem, ela tem que estar no ministério de quem pregou a mensagem. E eu repito, que Deus não tire a mão de misericórdia sobre nós. E nos ajude a nos mantermos uma igreja onde nós ficamos satisfeitos de congregar. Você chega aqui, você tem certeza que você vai ouvir a palavra. Mesmo que o pastor não está, mas o pregador que vai ocupar esse púlpito aqui vai pregar a palavra. Se você vai ouvir um hino, você vai ouvir um hino. É um hino que vai abençoar a sua alma. É bom demais. Satanás estará lutando, tentando destruir o povo de Deus, fazer o povo de Deus desviar da palavra, até o tempo que ele será lançado no lago de fogo. Agora, ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, o
que ela representa e o que ela pode fazer, as maiores obras, ela será um exército invencível. Aqui está um exército invencível. A irmã me disse: pastor, me fala o que eu faço, pastor, porque eu preciso de ler, eu preciso de orar, e eu não estou fazendo isso, pastor. Eu disse: irmã, mas Satanás não vai conseguir te vencer. Não vai. Porque ele venceu Sara, ele venceu Abraão, venceu não. Quando eles estavam secos, velhinhos, sequinhos, ele venceu eles? Venceu não. Eu disse: a irmã não está orando e nem lendo como a irmã gostaria, mas a irmã crê no profeta? Claro. A irmã crê no que eu prego? Claro. Ela disse: pastor, às vezes eu não dou conta de orar, não dou conta de ler, mas quando chega a hora do culto, eu quero vir para o culto. Eu disse: pois então, minha irmã, dê glória a Deus por isso. Porque Satanás não vai conseguir te vencer. Porque as nossas raízes estão aprofundadas na palavra de Deus, na mensagem. A tempestade passa. Nós somos uma igreja que temos obtido a verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da igreja, e pelo Espírito de Deus discernimos e resistimos ao espírito anticristo. E Satanás fica impotente diante de nós. Ele será seguramente frustrado hoje, como quando Cristo resistiu cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Satanás odeia a revelação e ele não dá conta de roubar ela de você. Eu não oro como deveria, eu não canto como deveria, eu não leio como deveria, mas tem uma coisa: eu creio como eu devo crer. Eu sei em que eu creio. Isso é a sua âncora, irmão. Mas Satanás odeia a revelação, mas nós amamos a revelação. Amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno. Sabe o que é portas do inferno? Ismos. Ismos. Igrejas, 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 igrejas. Cada igreja é uma porta. Mas a porta do céu é só uma. É Jesus. É a palavra. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Amém. Mas nós prevaleceremos sobre elas. Eu sei que você está fraco, está cansado, não é o que gostaria de ser e nem o que você deve ser, mas você não se engana. Só tem uma coisa que você ama e segura nela, é a palavra de Deus. Não é em mim, não é no pastor Luiz Mendes, não é no pastor fulano de tal e nem no pastor ciclano. Você segura na palavra. Na palavra. Pode ser eu, você pode me amar ao ponto de morrer por mim, mas se você vê eu começando a agir, porque às vezes o pastor ele não está pregando o ismo, mas está agindo errado. O dia
que eu chegar nesse púlpito e disser, irmãos, está acontecendo um encontro em Goiânia, mas eu senti de não ir. Você pode falar para mim, então cai fora daqui. Que nós não quer pastor que não vai no encontro de Goiânia, não. Nós não quer pastor que desconsidera o encontro, não. Pode sair fora. Pode ser o maior pregador do mundo, mas começou a puxar para fora do original, despede ele. Deus abençoe pelo que foi feito até aqui, foi bom enquanto durou, mas daqui para frente não dá para caminhar junto mais. Pronto. Porque o Espírito contamina. Será que você... Não, eu vou dizer assim, você tem revelação. Então, você tendo revelação, você percebe muito bem quando o ministério do homem sobe para a cabeça e ele começa a sair fora de Deus. Bom, Brana diz, a dificuldade de Deus é encontrar um homem que ele possa usar e ele continuar humilde. Quando ele começa a sair fora, é hora de você dizer, muito obrigado, foi bom enquanto durou, vou seguir meu caminho. E pronto, acabou. E a revelação não deixa você ser contaminado por espíritos que estão cruzando aí na internet para contaminar os que não são eleitos, mas os que são eleitos estão satisfeitos com aquilo que Deus deu. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por esta reunião. Senhor, continue tendo misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Que possamos ver o Espírito do Senhor sempre trabalhando no nosso meio. Que nunca venhamos dar lugar a nenhum outro espírito. Em nome de Jesus Cristo. Continue nos guardando. Nossas vidas, nossas almas, nossa fé, nosso espírito. Continue ungindo e abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abraço aos irmãos de Bernardo Saião, também ao irmão Samuel Luz, está agradecendo pelas orações, a favor do seu tio, Deus o recolheu, né? E também abraço ao irmão Franceil de família, ao irmão Divino e família no Recantinho da Fé, também à irmã Jennifer Silva, irmã Marta e família, irmão Wellington e irmã Raquel em São Geraldo, no Pará, na Fazenda Bom Lugar, irmão Edilson Rodrigues em Jaboatão dos Guararapes, irmã Marineide em Manaus, Amazonas, irmão Israel e família na Chácara Três Irmãos e muitos outros que não identificaram. Abraço a todos, levante as mãos a favor deles, que o Senhor vos abençoe. E abraço uns aos outros, e até às 4h já estamos em companheirismo ali na área, e às 4h30 aqui dentro da igreja, e o culto às 18h. Deus os guarde, Deus os abençoe. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, verás com surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso uma
tem de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas muitas bênçãos, conta quantas são que tens recebido da divina